Olá, viva! Já pensou no poder que têm as suas palavras? Já pensou o quanto as nossas palavras poderão condicionar a vida dos nossos filhos, não só no presente, mas a longo prazo? Para perceber um pouco como é que isso acontece, vou-lhe contar uma história real. A Teresa, vou-lhe chamar assim, a Teresa era uma pessoa que estava com alguns problemas na sua vida. Estamos a falar de uma pessoa de 40 e qualquer coisa anos. E ela tinha uma empresa, uma pequena empresa, de que era sócia com o irmão. E o que é que acontecia? Com frequência chegavam os funcionários perto dela e diziam: olha, esta tarde não venho trabalhar. E nem davam justificação. E o que é que a Teresa fazia? Ficava calada. Depois vinha outro dia outro empregado, voltava a dizer a mesma coisa: amanhã não venho. O que é que ela fazia? Ficava calada. Mas não era só nesta situação que ela ficava calada quando tinha problemas com o irmão, com alguém que não concordava, ficava calada quando tinha situações com o marido e situações que precisava discutir, mas ela nunca argumentava. E lembro-me quando lhe perguntei: mas o que é que se passa? Eu sempre fui muito calada, eu sou muito calada. E a palavra calada era repetida imensas vezes. O que é que aconteceu? Nós fomos explorar a situação e ela contou-me que quando era pequenina, tinha apenas 5 anos, os pais tiveram que emigrar para o estrangeiro e, como não tinham ainda uma vida estável nem nada organizado lá fora, optaram por deixá-la com uma tia. Deixaram-no com uma tia que ela mal conhecia e quando foram entregar à tia, foram-na avisando: olha, tens que ficar calada, não há-nos confusão, não faça barulho, porque tens que estar mesmo calada. Então, ela um pouco assustada, estamos a falar de uma criança de 5 anos, quando chegou em casa dos tios e da tia, ficou calada. Então a tia perguntava qualquer coisa e ela só respondia sim, não e pouco mais do que isso. Chegou à altura dela entrar na escola, porque ia fazer 6 anos, e a tia, quando foi entregar à professora, disse: olha, ela é muito calada, ela quase não fala. E a professora perguntava-lhe alguma coisa e ela pouco mais respondia que o nome, sim ou não, e ficava calada. Isso foi-se mantendo durante bastante tempo, até que perpetuou-se até ao presente. Quando eu decidi perguntar-lhe: oh Teresa, mas diga-me o seguinte, sempre foi calada, pergunta aos seus pais como era antes. Na verdade, o que a mãe lhe disse foi que ela antes falava pelos cotovelos e falava de tal maneira que teve que ir dizendo: fica calada, tens que ficar calada. O que é que aconteceu? Ela começou a partir dos 5 anos a ouvir: ela é muito calada, ela é muito calada. E isto funcionou um bocadinho como uma sugestão quase hipnótica. Imaginemos como se vê a hipnose: calada, calada, calada. Ela ainda hoje continuava a achar que era muito calada, ou seja, a identidade, como falei no vídeo anterior, ficou colada àquilo que esperavam dela, que ela fosse calada. E atualmente isso tinha um impacto muito negativo na sua vida, tanto a nível profissional como a nível familiar e ao seu próprio bem-estar. Hoje vou falar então de alguns aspectos com os quais temos que ter cuidado. As crianças são como esponjas, elas absorvem tudo o que se passa à sua volta, tudo aquilo que ouvem. Por isso, ainda por cima absorvem sem filtros, por isso temos de ter muito cuidado com as palavras que usamos. Imagine que, por exemplo, diz frases do género: és mesmo teimosa, ou és um reguila, esta criança é tão tímida, ou é mesmo desarrumado, ou és mesmo um preguiçoso. Ao usarmos a palavra és corresponde à identidade. E a criança, ao ouvi-la repetidamente, vai acontecer como aconteceu com a Teresa, vai fazer uma colagem a essa identidade e aos poucos vai se transformar naquele rótulo que foi criado e assumir essa personalidade. Por isso temos de ter muito cuidado com as palavras que usamos e a minha sugestão é que tome atenção a essas palavras e, se usar com frequência as palavras é ou és para aspectos negativos, que as substitua. Imagine, por exemplo, que a sua filha realmente tem tendência a ser tímida. Em vez de dizer com frequência: ela é tão tímida ou és muito tímida, incentive-a, por exemplo, a ir ter com outras crianças e diz-lhe: olha, porque é que não levas um brinquedo e convidas outra menina para brincar consigo? Mas não reforce: é tímida ou és tímida, senão ainda vai aumentar cada vez mais essa timidez e, como vimos no caso da Teresa, como em 1001 outros casos que conheço, poderá fazer com que a criança seja prejudicada ao longo da sua vida, não só no momento presente, mas que isto se perpetue pela sua vida fora. Por isso é muito importante tomar atenção às suas palavras. O é ou o és deverão ser usados apenas para aspectos positivos, por exemplo: és tão simpática, és tão querida, és uma pessoa que adora ajudar, mas nunca para aspectos negativos, porque senão estamos a ir diretamente à identidade. Portanto, estas são as sugestões desta semana. Não se preocupe se der conta que está de vez em quando usar és, como és um preguiçoso, não fazes os trabalhos. Somos humanos e todos nós humanos cometemos erros. A ideia realmente não é culpabilizar-nos, mas sim melhorarmos e tentarmos fazer o nosso melhor, e estamos sempre a tempo de corrigir. Por isso, bons desafios e até ao próximo vídeo.